Muito boa noite, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor. Cá estamos nós, para mais uma aula, mais uma lição, na sequência do nosso planejamento de discipulado. Então, hoje, nós vamos ver a lição já 26, tratando do pecado, vencendo o pecado, conhecendo o pecado, como é que nós lidamos com essas coisas. Ainda hoje eu estive tratando disso com o irmão, a perversidade do pecado, que a gente normalmente não tem a dimensão disso, não. A gente trata com o pecado como se fosse um conhecido nosso, inclusive íntimo. Então, nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso, com base em Romanos 6, 22, que diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Só esse versículo, irmãos, que a gente já conhece. E vamos dar uma volta rapidamente aqui no slide inicial de todas as aulas do nosso curso, em que nós mostramos o convite de Jesus, o chamado de Jesus aos seus discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles que ele chamou não disseram não vou, foram porque tem que ir. O chamado do Senhor, ele é Senhor, ele é Criador, ele é soberano. Então, ele é chamado, o seu servo vai. O servo não tem como dizer não vai, não é? E nós nos sentimos orgulhosos, digamos assim, muito honrados por ter sido chamados pelo Senhor Jesus. Acontece que esse chamado é para o sacrifício. Como ele deixou a sua glória e veio para cá, nasceu como homem, pobre, viveu pobre, morreu pobre, mas segundo a profecia foi enterrado com os ricos. Né? Mas para nos mostrar, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é mais a sua vontade que você vai fazer, agora é a minha, eu sou o mestre, eu o chamei para discipulá-lo, e tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer, você vai me seguir de todo jeito, incondicionalmente. Eu vou lhe mostrar como é que se vai para uma cruz em obediência. Lembrando aos irmãos, a teologia da glória: não existe glória sem passar pela cruz. Nem Deus, o próprio Senhor Jesus, Deus homem, escapou disso aí. Isso é determinado, é a maldição da lei. A alma que peca essa morrerá. Então Jesus veio aqui exatamente para morrer a nossa morte. O único justo capaz de fazer isso. Então vamos ver. Esse versículo, que nós já lemos aqui, só esse aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e, por fim, a vida eterna. Então, olha só, irmãos. Quando nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, quando nós nos deixamos controlar por qualquer coisa que não venha do Espírito Santo, que não seja o poder de Deus que está nos controlando, por exemplo, muito comum na juventude, principalmente drogas, sexo, no relacionamento, até em casa, se vê muito isso. Outra pessoa que exerce domínio total sobre outra, mas domínio mesmo, a ponto de subjugá-la. Nós conhecemos tantos casos assim. A pessoa fica dependente espiritualmente da outra, a outra ela oprime espiritualmente aquela outra. Então, nós vemos esse tipo de coisa. Outra pessoa, grupo de amigos, às vezes a pessoa é subjugada por um grupo de amigos para evitar bullying, para evitar uma série de coisas, ele faz tudo que a turma faz. Nós temos ainda também uma religião, uma seita religiosa, que às vezes faz o cara abrir mão de uma série de coisas, até o tipo de roupa, decidem o que é que ele deve vestir e tal. Nós temos também um hábito egocêntrico, como o desejo por poder. Tem pessoas que são verdadeiramente obcecadas pelo poder, fazem qualquer coisa pelo poder. Nós vemos os comunistas aí como é que agem. Desejo de dominar os outros, existe isso: eu tenho poder, eu posso dominar os outros, eu sou chefe, eu sou líder, ou coisa desse tipo. Embora líder não quer dizer dominar ninguém, mas essa palavra é usada nesses termos. Eu sou líder, sou eu que mando aqui. Isso não é líder, você é chefe. Então, dominar o fofoca, há pessoas que manipulam as outras fazendo fofoca.
bebedeira, glutonaria, coisa que é condenado claramente nas Escrituras com essas palavras, ou preocupação excessiva com o dinheiro. Tudo o dinheiro resolve. O dinheiro tem que ter dinheiro, 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 dinheiro. Usura. Então, irmãos, quando nos deixamos dominar por qualquer coisa, qualquer uma destas coisas relacionadas aí, seja voluntariamente, a gente sabe que está entrando nessa dominação, ou seja, sem perceber, às vezes você entra, como se diz, de gaiato, não percebeu que estava entrando naquilo ali. Então, nós nos tornamos escravos do pecado. E nós vimos aqui que nós já fomos libertados do pecado. Acontece que muito crente, dito discípulo de Jesus, ele apenas pensa que é, acha que é, diz que é, mas não tem um conhecimento exato da coisa. Não recebeu a revelação de fato. Não foi libertado. E pode acontecer até de ser mesmo e cair. Isso aconteceu com já falei aqui, com o próprio Abraão, com Isaac, com Davi, com Salomão, com Pedro. Então são pessoas que caíram. Né? Pessoas que caíram, tropeçaram, como se diz. Deus os levantou, mas houve momentos de queda. Né? Houve momentos de fraqueza. Deixaram a perspectiva de Deus, em todos os casos. Deixaram de ver a coisa na perspectiva de Deus. Deixaram de confiar no Senhor Deus. É isso que nós vemos. Então, de fato, pode acontecer. Pode acontecer sim. Nós nos tornamos escravos do pecado. Aí, lá em Efésios, como nós temos aí, não é? Logo, Efésios, aí tem capítulo 1, mas é capítulo 2. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e nos foi dado vida. O versículo seguinte, daquele que nós lemos, do 22 ao 23, é isso. É que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas nós fomos libertos disso. Agora temos a vida eterna. Então, os nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, lembre-se, se nós formos realmente chamados pelo Senhor Jesus e somos seus discípulos, é possível até tropeçar, como já vimos que gigantes da fé, da Bíblia, os santos da Bíblia tropeçaram, é possível sim. Agora, viver deliberadamente ou voltar deliberadamente para o pecado, aí nós vemos que a coisa não é assim tão fácil. Não há apostasia na Bíblia, embora Hebreus 6, de 4 a 6, dê a entender que os irmãos caíram da fé, mas não é caíram da fé. Na verdade, eles nunca nem entenderam direito a coisa. Participaram de igreja, experimentaram dons espirituais. Judas aconteceu isso, né? Judas Iscariotes. E saíram. Como João diz, lá em 1 João 2,19, falando dos falsos mestres que estavam ensinando errado, ele diz que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, se saiu é porque não era. Ele esteve, como Simão, o mago. Se batizou, andava com o discípulo, mas nunca entendeu a coisa. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Tito, lá pastor, discípulo de Paulo, ele diz assim, olha como nós éramos. Para o lugar da Bíblia, o apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo, ele cita isso aqui. Né? Todos nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olhem como nós éramos. Nós fomos chamados pelo Senhor. Vinde a mim, eu vos farei pescador de homens. E vocês agora não vão mais fazer a vontade de vocês, vocês vão fazer a minha. Incondicionalmente. Então nós temos que ver como nós éramos para entender que às vezes nós estamos agindo como nós éramos. Só que nós fomos libertos. Eu tenho que entender, quando eu fui liberto, eu entendi o que era o pecado. Antes eu não entendia, não. Eu convivia com ele muito bem, obrigado, sem sequer saber nem o que quer dizer isso. Eu sei, todo mundo sabe o que é pecado, mas eu não tinha a dimensão da coisa. Agora eu fui chamado, sei qual é a dimensão do pecado, eu sei a malignidade do pecado, eu fico dizendo para os irmãos, ele é tão terrível que foi necessário que o próprio
Deus descesse do céu, encarnasse, tomasse o corpo de homem para morrer por causa dos pecados. Então isso não é uma coisa assim que a gente possa conviver muito bem obrigado com ele. Então nós temos que entender como é que nós vamos vencendo esse pecado a cada dia, porque ele continua em nós. Nós estamos nesse mundo, não somos mais deste mundo, mas estamos nele. O mundo que Deus amaldiçoou e que agora nos encarregou de viver neste mundo ainda, sendo luz para o mundo que jaz nas trevas. Só que, como nós estamos no mundo, nós automaticamente somos influenciados pela cultura do mundo. Esse foi o problema das igrejas lá do Apocalipse, que Jesus escreve, dizendo: 5, o problema delas foi a aculturação. Foi se misturar, todas elas, foi se misturar. Como foi a história de Israel, se misturando com povos que Deus disse não se misturem com eles, desde que entraram em Canaã. Josué mandou desterrar todo mundo e todas as tribos deixaram gente lá dentro, que foi como Josué profetizou: será areia nos olhos de vocês, será espinho nas vossas ilhas. Pois é, aconteceu isso. Se misturaram, se aculturaram. Todos os pecados de Israel, ao longo da história de Israel, foi se aculturar, foi se misturar com a cultura do povo. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Nós temos que conhecer o pecado para saber como é que nós vamos, sabe? Porque pela graça de Deus, nós sabemos que o pecado foi vencido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E nós sabemos que em obediência à sua palavra, agora que fomos chamados para ser seus discípulos, não é? Em obediência à sua palavra, nós também podemos vencê-los. Nós podemos vencer os hábitos pecaminosos que nós adquirimos culturalmente dentro da nossa própria casa, na própria família. Todos somos pecadores. Então, adquirimos hábitos pela convivência, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, né? Com namorados, às vezes, namoradas, às vezes, detalhe, indevidos, mas adquirimos hábitos, costumes, colegas, tudo isso acontece. Por quê? Porque estamos no meio da cultura. E nós, tanto influenciamos a cultura, como devemos, como crentes, como somos influenciados por ela. Somos pecadores ainda. Mas temos que estar atentos para saber como é que eu vou vencer esse pecado. Uma vez eu disse para um jovem da igreja, quando ele disse decidiu que ia arranjar a primeira namorada, eu disse: tome cuidado. Tome muito cuidado. Olha o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso. Não vá arranjar uma namorada que não seja crente. Ele depois voltou lá comigo: pastor, eu queria falar com o senhor. Muito bem, vamos começar. Eu arranjei uma namorada. Sim. Antes disso, quando a gente conversando, eu digo: não vá arranjar uma namorada que era crente. Antes dele sair, eu olhei para ele e disse: fulano, você vai arranjar uma namorada que não é crente. Vou não, pastor. Digo: vai. Pois é. Aí ele chegou: pastor, arranjei uma namorada. Digo: já sei. Como eu lhe disse, não é crente, não é isso? É pior, pastor. É muito pior. Ela é espírita. Eu digo: aí é pior mesmo. Aí é pior mesmo. Então, foi difícil, inclusive, terminar esse namoro. E eu dizendo para ele: termine o namoro. Ele chegava lá e não tinha coragem. Porque a moça o recebia de uma forma tão agradável, ele me contando, até parece que ela sabia que eu ia terminar. Parece não, ela sabia. Então, tome muito cuidado. Felizmente, terminou o namoro. Foi a primeira namorada dele. Então, irmãos, prestem atenção. Nós sabemos que Jesus venceu o pecado, a palavra nos informa isso, e sabemos que na força do Senhor, seguindo o Senhor, vinde após mim, isso quer dizer, sigam-me, né? Nós também podemos vencer. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo exorta lá em Efésios 6:10. Então, é assim que nós vencemos. João 8, 34, 36. Vamos voltar para a palavra para ler alguns versículos aqui. João 8, 34, 36. Né? 34 a 36 diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, esse fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não nos chamou para o discipulado? Ele nos escolheu e chamou para o discipulado? Ele não disse: vinde após mim? Ele não disse: sem mim nada podeis fazer? João 15, 5. Invertendo: em mim vocês podem tudo?
Não é com base nisso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? E olha que Paulo sofreu. Esse posso foi sofrimento, né? Foi tribulações, provações. Então, irmãos, a Bíblia nos diz isso. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós não podemos mais viver escravizados pelo pecado. Cometemos pecado? Ainda sim, somos pecadores e estamos no mundo. Mas o discipulado, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Senhor da palavra, pela força do poder da palavra e pela prática dessa palavra com base no conhecimento, nós vamos cada vez ficando mais fortes com relação a pecados, especialmente aqueles pecados de estimação, que a gente nem percebe mais que está pecando. São pecados que a gente até gosta de conviver com eles. Continuamos pecadores, não podemos esquecer isso nunca. Por isso que temos que estar o tempo todo ligados, digamos assim. Então, irmãos, nós vemos aqui em Romanos 6, de 1 a 7, ensinamento de Paulo, Romanos 6, de 1 a 7, ele diz aos irmãos, orientando sobre essas coisas, que nós não estamos mais presos, digamos assim, ao pecado. Nós fomos livres do pecado pela graça do Senhor. Aí ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Jesus não morreu a nossa morte no pecado? Nós não ressuscitamos com Jesus? Todos esses ensinamentos têm aqui? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ele não nos chamou para tomar a nossa cruz? Nós não morremos com ele para o pecado? Então, não podemos mais, é isso que Paulo está ensinando aqui, nós não podemos mais viver nem ao menos flertando com o pecado e muito menos escravizados pelo pecado. Não há mais condição de uma pessoa que foi chamada pelo Senhor Jesus para discipulado continuar escravizado pelo pecado. Nós vamos tratar disso aqui, né? Porque conhecemos pessoas na nossa igreja, conhecemos histórias na nossa igreja de pessoas que foram alertadas durante anos. Continuaram no pecado, continuaram até desabar de vez. Nós temos quantos casos? Nós temos vários casos, infelizmente, né? Infelizmente. Então, nós já verificamos em aulas anteriores que o próprio Senhor Deus chamou a atenção de Caim. Olha, por que estás abatido? Por que tu estás desse jeito? O pecado jaz à porta. Te compete dominá-lo. Não adiantou. Caim não dominou o pecado e caiu. Então, irmãos, a gente alerta, chama atenção, mostra na palavra. Porque se nós fomos chamados, lá em João, ele disse que Caim era filho do diabo. Então, aquele ali já não foi escolhido pelo Senhor Deus, então ele ia cair mesmo, que nem Judas Iscariotes, né? Já foi escolhido para cumprimento de uma profecia. Só que nós fomos chamados pelo Senhor, e se sabemos disso, podemos ter sido chamados enganados, como Simão o Mago, foi batizado, andava com os apóstolos. Podemos ter sido chamados enganados como os falsos mestres da igreja que nós vemos nas cartas apostólicas, ensinando errado. E Pedro e Judas diz que eles ensinam errado, são falsos mestres, porque há muito foram pré-ordenados para isso. Eles não são condenados ou não vão ser condenados porque estão ensinando errado. Na verdade, eles estão ensinando errado porque são pré-ordenados à condenação. E nós temos que entender essas coisas. Nós temos que ouvir esse ensinamento e, se formos chamados pelo Senhor, vamos reconhecer que esse ensinamento é falso. Lembra que Jesus disse que as minhas ovelhas, eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem? Pois é. Então eu não posso seguir, se eu sou ovelha de Jesus, eu não posso seguir um pastor que está pregando errado. Não posso. Essa frase do Senhor Jesus é simplesmente terrível. Todo mundo ouve e perverso o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas, eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. Isso quer dizer que se você está numa igreja cujo pastor está ensinando errado, você não é a ovelha de Jesus. Ele é um falso pastor, não é a voz do Senhor Jesus, aquela voz.
Não é, se ele não está ensinando como a palavra, ele é um falso pastor, ele é um falso mestre. E você está seguindo esse falso mestre. Pois é, ele é um falso mestre, há muito pré-ordenado para a condenação, e você não é ovelha se está seguindo um pastor cuja voz não é a voz de Jesus. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Para vencer o pecado, nós temos que conhecê-lo. Temos que identificá-lo. E Jesus diz que nós temos condição de identificar. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ele diz isso. Então, se ele diz isso, é sinal que nós temos condição de reconhecer o falso profeta, um falso mestre. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Normalmente, os pecados, a gente quando fala em pecado, normalmente, a nossa cultura igrejenta, quando se fala em pecado, normalmente se está falando, em linhas gerais, em prostituição, adultério, ou em corrupção, roubo, relacionamentos claramente ilegais, coisa desse tipo. Ninguém lembra que fofoca é do mesmo tamanho, você não está atento ao discipulado, não quer ir para o discipulado, ou ir de forma obrigada, porque por causa do pastor, por causa de alguém, não tem interesse nenhum em seguir o ensinamento do Senhor Jesus. Isso é tão grave quanto qualquer um ou outro pecado. Mentir. Quantas pessoas mentem em detalhe, irmãos? Eu já disse para vocês algumas vezes, e normalmente eu sei quando a pessoa está mentindo para mim. Às vezes a pessoa é artista e engana a gente, Às vezes a pessoa é um verdadeiro ator ou atriz e nos engana mesmo. Mas normalmente eu sei quando a pessoa está mentindo para mim. Eu percebo pelos olhos, pela feição da pessoa. Dá para perceber, né? Na maioria dos casos. Mas então, aí você pensa que uma mentirinha besta não faz mal nenhum. Um adultério, um roubo, uma falcatrua na empresa, matou alguém, vai assassinar alguém, meu Deus do céu. Né? Isso não é maior do que você contar uma mentira ou fazer uma fofoca na igreja ou destruir a amizade de alguém na igreja por causa de fofoca. Não é maior. Para nós, socialmente é. Mas no nosso relacionamento com Deus não é, não. Relacionamento com Deus não é, não. Certo? Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção, conhecer o pecado e tomar cuidado com essas coisas para poder vencer o pecado. Nós temos que entender que o pecado está em nós ainda. É por isso que Paulo diz que nós devemos nos despir do velho homem. Esse verbo aí é nos despir continuamente, não é tirar a roupa e vestir outra e está resolvido, não. Quando ele diz que a gente deve se despir do velho homem, se revestir do novo homem, isso é continuamente. O verbo lá é contínuo. Você está constantemente se despindo do velho homem. A cada segundo que passa, é um segundo que você deixou o velho homem para trás e um segundo que você se apropriou do novo homem. Ele está falando de Adão, aquele que pecou, e de Jesus, aquele que não pecou. Ele está falando do novo nascimento, da regeneração. É disso que ele está falando. Então, irmão, nós temos que saber disso. Nós continuamos pecadores. Infelizmente, as pessoas igrejentas acham que pelo fato de ser crente já estão salvos, está resolvido. Especialmente os presbiterianos, nós, com essa história de predestinação, sem entender a abrangência do que significa predestinação, acha que eu fui escolhido por Jesus, eu posso fazer o que eu bem entender, que eu estou salvo. Eu já ouvi irmãos dizer isso dentro da igreja. Pastor, eu sou salvo. Eu digo, você está enganado. Se você pensa desse jeito, você não é salvo, não. Eu disse na lata. Se você pensa desse jeito, você não é salvo, não. Um salvo jamais pensaria desse jeito. A predestinação nos deixa tremendamente humilhados diante do Senhor e não arrogantes. Quando entendemos a predestinação, dá vontade de andar de joelho o tempo todo diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Um predestinado é assim que é para ele viver, praticamente não arrogante. Fui predestinado, fui chamado pelo Senhor. Pois é. O predestinado, ele sabe o que quer dizer tome a sua cruz, ele sabe o que quer dizer negue-se a si mesmo, ele sabe. Então, nós temos que ver isso. Romanos 6:1-7, que lemos aqui, quer dizer que agora a graça de Deus é abundante, então eu posso pecar à vontade. Quanto mais eu pecar, mais graça sobre mim. É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Não anima, não. Se você morreu com Cristo, está morto para o pecado também. Você agora vai viver com Cristo como ele ressuscitou. Então, irmãos, isso é muito lindo. Mas a gente normalmente lê essas coisas na Bíblia, lê de passagem. A tal leitura diária da Bíblia, lê de passagem. Lê de passagem. Não entende direito o que quer dizer. O 11 e o 12, ele diz assim, assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu não tenho mais que viver
fissurado por paixões, especialmente as coisas do mundo, como a gente vê claramente, pessoas que eu quero o mundo, eu quero as coisas do mundo. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Jesus disse, as coisas do mundo que você quer, pois é que está o seu coração. Seu coração não está no reino celeste, está nesse mundo, nas coisas desse mundo. Como nós vimos, drogas, sexo, dinheiro, poder, fofoca, intrigas, coisas desse tipo, posição social. É isso, é por isso que você luta. Então está complicado. Nós estamos vendo aqui que não é assim que o discípulo de Jesus vive. O discípulo de Jesus, ele conhece o pecado, ele já sabe muito bem o que é o pecado. Ele sabe o que foi, quem ele era, como Paulo ensina no início de Romanos. Ele sabe quem ele era, em que Deus o transformou. A carta de Romanos trata disso muito bem dividido. Quem a gente era, como nós fomos transformados, em que nós fomos transformados e agora como devemos viver uma vez transformados. Agora eu sei o que é o pecado, agora eu sei quem eu era, agora eu sei para onde eu estava indo e agora eu sei para onde eu estou indo. A palavra arrependimento quer dizer exatamente mudar a direção 180 graus. Eu estava indo para um lado, o Senhor me iluminou o entendimento, eu vi que estava errado, eu entendi a miséria do pecado, eu entendi a desgraça para a qual eu estava indo, e agora, no poder do Senhor, virei para o outro lado, e aí começa o discipulado, porque eu preciso conhecer este Senhor maravilhoso que me salvou. Eu preciso conhecer este Senhor. Então, para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele, eu tenho que conhecê-la. Para conhecê-la, eu tenho que estudar. Né? Aí, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, em oração no Espírito o tempo todo, nós vamos poder nos despir do velho homem a cada momento e nos revestir do novo homem a cada momento. É assim que funciona, irmãos. Qualquer coisa diferente disso não houve conversão, infelizmente. É uma falsa conversão. É apenas proselitismo, é apenas cultura religiosa, mudou apenas de igreja, de placa, de crachá. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós somos discípulos de Jesus, temos que saber o que é isso e viver de acordo com esse conhecimento. Não é? Muito bem. Gálatas 5:1. Nós vemos aqui os ensinamentos do Paulo, as cartas de Paulo, irmãos, elas são iguais. Aliás, a Bíblia é igual o tempo todo. Elas são iguais. Muda um pouco o contexto, porque é uma cidade e é outra cidade, mas o ensinamento é basicamente o mesmo. Então, nós temos aqui Gálatas 5:1, e ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já vemos a mesma coisa lá ainda agora em Romanos. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Escravidão do pecado. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Irmãos, eu estou dizendo para vocês, e eu insisto nisso, faz 14 anos nessa igreja. Há irmãos que há anos que estão na igreja, anos. Os próprios 14, eu mostrando situações, está errada a sua vida, está errada a sua casa, está errado o seu relacionamento, está errada a criação dos filhos, estão errados os seus negócios, e não muda. E não muda. Detalhe, sequer se esforçam para mudar. Não dão demonstração nenhuma de que estão se esforçando para mudar. Continua a mesma ladainha. Aí haja querer reunião de oração para pedir oração, bênção para Deus. Ora, é por isso que eu sou logo, como diz eu sou logo aloprado e digo, isso é uma palhaçada. Um pastor que promove a reunião de oração com gente desse tipo, e ele sabe, se ele é pastor, ele sabe. Para orar pelos irmãos. Ora, tenha paciência. Tenha paciência. Eu tenho que ensinar esses irmãos a ser crente, de fato, se é que são. Porque se foram chamados para ser discípulos, se dizem discípulos de Jesus, vão procurar conhecer qual é o ensinamento do mestre para, no poder dele mesmo, do Espírito Santo, botar em prática aquilo que o mestre mandou. Não pode ser diferente disso, um crente. Não pode ser. Então nós fomos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não posso ficar escravizado a esse pecado. Detalhe, eu estou sendo alertado anos a fio para esse pecado. Pecado da mentira, da irresponsabilidade, da falta de decisão, coisa desse tipo. E continuo do mesmo jeito. Anos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. É complicado, muito complicado. Quantos casos na igreja nós já tivemos? Até chegar ao ponto de, pronto, desabou de vez.
Desabou de vez. Sai da igreja, vão-se embora, ninguém dá mais notícia, ninguém sabe mais de nada. Né? A casa que nós saímos de jovens caiu nas drogas. Voltou para as drogas de onde ele tinha vindo, aliás. Então, isso é muito complicado, irmãos. Isso é muito complicado. O ensinamento, o apoio, a exortação, o apoio. Vamos trabalhar, vamos pedir graça a Deus. Mas não lá você percebe que não há sequer temor a Deus. Então, se não há temor a Deus, ele não é o meu Senhor. Eu não me considero seu servo. Tanto que eu não o respeito. Tanto que eu o desonro claramente com minhas atitudes normais, corriqueiras, contumazes e perenes. Aí é complicado. Então, o discípulo de Jesus, nós estamos numa aula de discipulado, nós temos que entender. Normalmente, irmãos, os ensinamentos que eu nasci em igreja. Então, normalmente, os ensinamentos são os ensinamentos de alguma forma meio ou superficiais ou açucarados, sempre dando a entender que nós somos o máximo, que Deus nos ama sobremodo, e é verdade, e vai nos abençoar de todo jeito. Não é verdade. Não é verdade. Certo? Então, não há ensinamento mais duro do que o do Senhor Jesus. Os ensinamentos do apóstolo Paulo, vemos que ele, às vezes, no início das cartas, pelo menos, ele amacia. Diz que os irmãos são tudo de bom, perfumados, bonitos, tudo. Logo em seguida ele baixa o sarrafo, mostrando, especialmente, os principais são os coríntios. Vocês não sabem quem é Deus? Vocês, quando se encontram, é para pior e não para melhor? Vocês são crentes carnais? Então, tudo isso, Gálatas insensatos. Insensato é sem juízo. Aqui na Paraíba, você chamaria um bando de Gálatas, leso, abestado, é assim que se diria aqui na Paraíba. Bando de abestado, eu ensinei para vocês e adiantou o quê? Então, voltando. Então, irmãos, isso são os termos que eles usavam na época. Nós aqui, nossos termos seriam esses. Eu já disse para vocês, se Jesus viesse na nossa época aqui e no sotaque paraibano, ele ia chamar os fariseus de cambada de safado, magote de safado, como se diz aqui na Paraíba. Era esse o termo que ele usaria. Lá ele usou hipócritas, sepulcros caiados, que isso eram os termos da época lá. Né? Então, irmão, nós temos que entender essas coisas. Se fomos chamados pelo Senhor, presta atenção. E são doutrinas que já tratamos em aulas anteriores, não é? E são doutrinas. Aquele que o Senhor Jesus chamou, não tem como não vir. É chamado irresistível do Senhor. Quando ele chama, até um defunto vem, como o caso de Lázaro. Até um defunto vem. Então, não tem como resistir. Eu não posso dizer, eu não vou. Então, ele não foi chamado para vir. Ele foi chamado exatamente para responsabilizá-lo, como foi o caso do jovem rico, os fariseus. Então, irmãos, nós vemos que você vai. E se você vai ser santificado. Se você foi justificado pelo Senhor, adotado como filho por Deus em Cristo Jesus, você será a habitação do Espírito Santo. Isso aí não pode ser diferente disso. E quem é que está andando em mim agora? O Espírito Santo, que está me fazendo me despir do velho homem a cada segundo e me revestir do novo homem a cada segundo. É o próprio Espírito Santo. Não é maior o que está em nós do que o que está no mundo? Então, como é que eu vou perder para o mundo? Que espírito fraco é esse que está em mim que vai perder para o mundo? Não é o Espírito de Deus. Nós vamos ver versículos aqui que nos dizem isso. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. A Bíblia trata de vida e morte, de céu e de inferno, de condenação e de salvação. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Eu vivo lembrando isso para vocês. E normalmente não se diz isso em igreja. Normalmente só se fala de salvação, 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 salvação. Salvação de quê? Salvação de quê? Nem isso é dito. É só salvação. Salvação, Deus me salvou, Deus quer me salvar, Ele quer me salvar, Ele quer me levar para o céu. Sim, mas Ele salvar de quê? De onde Ele me tirou? Como eu agora vou andar depois que Ele me tirou? Não, basta dizer que Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar, quer ajeitar a sua vida, quer ajeitar a sua casa, quer ajeitar seu emprego. É isso que as igrejas oferecem na grande maioria. Na grande maioria. Infelizmente, eu vejo até as nossas pregações açucaradas, pregações adocicadas. Dificilmente se ouve uma pregação em que se confronta o pecador. Chama o arrependimento, nem pensar. Nem pensar. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Se somos discípulos de Jesus, temos que entender a gravidade do seu ensino e o que foi que aconteceu. O discipulado, inclusive, eu tenho repetido isso, faz parte do milagre da salvação. O discipulado não é opcional. Ah, eu me converti, mas eu não vou para o discipulado. Não existe conversão, então. Não existiu conversão. A conversão vai junto com ela lhe dar a vontade
e o sacrifício de fazer um discipulado, de continuar no discipulado. A própria conversão, no bojo dela já vem isso. Eu quero saber quem é o Senhor que me salvou. Eu quero saber qual é a vontade dele. Eu quero saber como é que eu ponho em prática essa vontade dele. Ele não disse, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu tenho que saber como é que eu faço isso. E como é que eu vou saber se é discipulado? Não existe essa possibilidade. Achar que você é autodidata na Bíblia, isso é um engano. Isso é um engano. Você vai ler como se lê um livro de forma superficial. É preciso que um pastor, um mestre, um presbítero, alguém conhecedor da Bíblia, lhe instrua. É assim que está na Bíblia. Foi assim que Deus fez. Né? É assim que está escrito. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso! Ele concedeu uns para profetas, apóstolos, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que quer dizer edificação do corpo de Cristo? Discipulado. É isso que quer dizer. Atos 20, 28, Paulo pregando aos Efésios, aos líderes que ele mandou chamar, né, para ensinar para eles. Pastoreai o rebanho de Cristo que há entre vós. Sabendo que o Espírito Santo vos constituiu pastores ou bispos exatamente para isso, para pastorear as ovelhas de Cristo que ele comprou com o seu sangue. É o Espírito Santo que constitui o pastor. Então, se o Espírito Santo constitui um pastor, esse pastor não vai transmitir ensinamento falso. Esse pastor não vai transmitir ensinamento psicologizado, adocicado, cheio de purpurina, balangandã. Não vai. Se ele foi constituído pelo Espírito Santo, ele vai instruir as ovelhas da forma mais séria possível. Da forma mais grave possível. Mais responsável possível. Mais diligente possível. Porque ele está tratando com coisas eternas. Como Paulo diz aos Tessalonicenses, aos irmãos da igreja, né, exortando-os a ter em máximo amor os líderes, os seus pastores, porque eles estão fazendo algo que é divino. Eles estão ensinando a palavra de Deus a vocês. Prestem atenção. Eles são homens, mas o que eles estão fazendo é um trabalho divino. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Eu não tenho qualquer pinta de sacerdote, vocês sabem disso, e não gosto. Quando vejo um pastor pregando com aquela pinta toda de sacerdote, um gestual, como se ele fosse superior aos outros ali, na verdade ele está manipulando todo mundo ali, eu fico altamente irritado. Eu não vejo isso nos apóstolos de Cristo. Eu vejo, inclusive, Paulo, o mais capacitado deles, ser tratado pelos coríntios como um João ninguém. E isso é um fraco, insignificante. Eu vejo Pedro se dirigindo ao pessoal lá, aos irmãos, chamando os presbíteros da igreja. Eu, presbítero, como vocês, apóstolo, e o principal dele, digamos assim. Eu, presbítero, como vocês. Sejam modelo, deem exemplo, não como dominadores, não como donos de ninguém, não por usura, não por interesse. É isso que eu vejo no ensinamento da Bíblia. Mas não é isso que eu vejo na prática. Mas não é mesmo. Eu vejo pastores super importantes, mas importante de quê? Esse homem é importante de quê? Ele é um servo, mais do que os outros, inclusive, porque ele está responsável em conduzir essas ovelhas de Cristo. Que importância esse homem tem? Então, os tais pastores têm uma importância enorme. São quase adorados, venerados, é certeza. Está errado isso, tem coisa errada aí. O que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Como é que vão tratar vocês? É o contrário do que a gente vê. Totalmente o contrário. Totalmente o contrário do que a gente vê. Então tem coisa errada aí. E obviamente não é a palavra de Jesus que perdeu a validade. Obviamente não é. Então nós temos que ver essas coisas, irmãos. Nós temos que ver essas coisas. O 16, aqui nesse versículo de Gálatas. O 5 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí no 16 ele diz, andai no Espírito, ao invés de estar andando na carne, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que vem a ser concupiscência da carne? Os nossos desejos pecaminosos, que são naturais, detalhe, de pecador. Só que agora eu os conheço. Eu agora fui iluminado. Eu agora tenho o Espírito Santo habitando em mim.
Eu fui libertado do poder do pecado. O Senhor Jesus morreu esta morte do pecado, que era destinada a mim. Ele morreu. E agora ressuscitou, me deu vida. Eu já estou em processo de ressurreição com o Senhor. Eu estou em processo de vida aqui, vou morrer, isso é natural, como super, e vou ressuscitar, eu sei disso. Isso tudo me foi garantido pelo Senhor Jesus. Então eu tenho que viver nessa perspectiva. É o que eu digo, temos que ver tudo na perspectiva de Deus, e não na nossa. A nossa perspectiva é a perspectiva do mundo. Nós vivemos no mundo, somos conformados com ele, digamos assim, por isso que Paulo diz em Romanos 12:1, não vos conformeis com o presente século, com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, como Israel tomou o tempo todo, como a igreja tomou o tempo todo, e como Jesus chamou a atenção no Apocalipse, arrepende-te ou venho contra ti. Então é isso, irmãos. Então, o papel de um pastor é chamar a atenção dos irmãos o tempo todo para isso. Como Moisés passou 40 anos chamando a atenção daquele povo do deserto, como Josué passou o tempo de colocar o povo na terra, chamando a atenção, e na última pregação dele diz para eles, olha, tomem cuidado. Se vocês não fizerem o que Moisés disse, o que está na lei do Senhor, vai acontecer com vocês isso, ou profecia que se cumpriu rápido, pois aconteceu tudo o que ele disse. Tudo que ele diz. Logo vem períodos e períodos de opressão. Período dos juízes. Né? Período de opressão o tempo todo. Por quê? Porque se misturaram com o povo. Se aculturaram. Começaram a fazer o que o povo queria. Por isso que a Bíblia diz que o crente não deve casar com o descrente. A possibilidade desse crente influenciar o descrente é quase zero. Agora, o descrente influenciar o crente é quase total. Nós estamos no mundo caído. Né? E as coisas do mundo são atraentes agora. A atração do crente é a esperança futura, é a vida eterna. Não é para agora. Aqui ele leva desvantagem em tudo. Nas coisas do mundo, desse mundo nós levamos desvantagem em tudo. O empresário desonesto enriquece rápido. O empresário que é crente, ele vai mal, dá para pagar as contas dele, impostos e tudo. Então, irmão, nós temos que prestar atenção. Como é que eu vou vencer o pecado? Se eu conhecer qual é o ensinamento do Senhor Jesus sobre essas coisas, qual é o ensinamento dos apóstolos sobre essas coisas, está tudo ensinado direitinho aqui na Bíblia. Muito bem. Então, 1 João 3:24, vamos lá ver. Né? 1 João 3:24. Ele diz assim, olha como é que a gente vence essas coisas. E aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Não está dito? Maior o que está em nós do que o que está no mundo? Quem é este? É Deus. Ele está dizendo que ele permanece nele. Nele quem? Naquele que guardar os seus mandamentos. Como é que eu vou guardar mandamentos sem saber desses mandamentos? Impossível. Como é então que eu vou guardar esses mandamentos sabendo dos mandamentos? Discipulado. Não há outro jeito, irmãos. Não há outro jeito. Estudando a Bíblia de forma diligente, em oração, no Espírito, comunhão dos irmãos, prática com base no que aprendemos. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Então, olha, aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. E Deus nele. Os seus mandamentos, mandamento de Jesus. Né? E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele não disse? Eu vos mandarei o Espírito, o outro Consolador, ele permanecerá convosco, ele vos levará a toda a verdade. Como? Ele vai nos levar a toda a verdade? De forma milagrosa? É de forma milagrosa, sim, mas é pelo estudo da palavra, pela iluminação dele mesmo, com oração no poder dele. Oração no Espírito. É assim que nós vamos crescendo, irmãos. É assim que nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. É assim que nós vamos pondo em prática esse conhecimento. É assim que nós vamos vencendo o pecado, que continua em nós enquanto estivermos nesse mundo. É por isso que a gente tem que ir se despindo o tempo todo, porque não estamos mais agarrados, apegados a ele. Não somos mais escravos do pecado. Fomos libertos pelo Senhor.
Então, se fomos libertos pelo Senhor, pela sua palavra, essa palavra permanece em nós e cresce em nós, no poder do Espírito Santo, para que nós possamos ir honrando o nosso Senhor que nos salvou, nos adotou como filhos e disse que no final vai nos dizer: bem está, servo bom e fiel, entra na glória que está preparada. Então, irmãos, nós temos que andar. Nós temos ainda outros slides, vários slides para seguir, não é? E vamos parar aqui nessa aula para a gente, hoje é sexta-feira, na próxima segunda-feira a gente continua essa lição de como é que nós vencemos o pecado. Nós não vencemos por qualquer mérito nosso, temos que saber logo disso. Nenhum mérito nosso. O mérito é do Senhor Jesus. O esforço é nosso, porém, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Até isso. Tudo é milagre, irmão. Nossa salvação é milagre, discipulado é milagre, vencer o pecado é milagre e chegar na glória com o nosso Senhor é milagre. Nós vamos aprendendo pelo discipulado como é que a gente lida com essas coisas desse mundo, como é que a gente vence o pecado. Deus abençoe a todos. Beijão, irmãos.